das configurações que estão dentro do Rekordbox Performance, consegue ver ali, ó? Aqui, ó, modo Performance, o modo performático, para a gente tocar. Você não precisa basicamente mais do serial. Quando você tem o Rekordbox 7, é só plugar o seu equipamento que você libera esse modo aqui. Nas configurações aqui, ó, do modo Performance, você só tem essa opção aqui liberada, né? Especialmente quando você está dentro do modo Performance, que é essa opção aqui, ó, Controller. Qual que é a diferença do modo Performance para o modo Export? No modo Export você tem uma aba chamada DJ System. O que é DJ System? O sistema do DJ. É ali onde você basicamente prepara as configurações do seu pendrive para que o equipamento de ponta, como um CDJ, por exemplo, leia as principais configurações que você setou. Por exemplo, o RGB, como você vai ver basicamente, né, as playlists e tudo mais. É diferente, é o modo de preparação. Aqui é o modo basicamente onde você tem o controle, né, de todas as funções que aparentemente não estão físicas, estão dentro do Rekordbox. Se você, por exemplo, ir lá no menuzinho da XDJ, né, dos equipamentos XDJ, lá nas configurações ou no botão Utility, tem todas essas opções lá. Se você ir no CDJ, por exemplo, né, no mais atual possível, o CDJ 3000, e lá no botãozinho Utility, nas preferências, vai ter essas mesmas configurações lá. Entenda que o Rekordbox é como se fosse o sistema operacional do teu computador, o Windows. Né? Você tem o Windows no computador. Aqui a gente tem o sistema operacional em si, né, do controlador é o Rekordbox. O CDJ lá é o Rekordbox, entendeu? Então, essa parte do controlador é bem específica, por isso que eu falei, né, vou trazer um convidado hoje, que é o mouse, para a gente trabalhar aqui, ó. Nessas funções de deck aqui a gente tem várias funções, tá? Algumas que eu acho importante destacar, às vezes, né, um aluno ou outro tem algum tipo de dúvida. Essa opção aqui é para você, por exemplo, né, carregar o travamento da música, tá? Por exemplo, se eu deixar lock aqui, ó, e tocar essa música, se eu vier e tentar carregar outra música em cima dessa música, por exemplo, ó, né, deixa eu carregar, ó, para vocês verem. Não vai dar, vai aparecer, por exemplo, né, um sinalzinho vermelho, né? Não dá, ó. Eu tento carregar a música, não dá. Agora, por exemplo, se eu tiver, né, com essa opção aqui desligada e tentar, ó, carregar a música, caguei meu set, né? Caguei meu set, né? Caguei meu set. Quantas vezes isso não aconteceu? Você está tocando ali, de repente você carrega uma música, né? Justamente naquela que tá tocando e tá, digamos assim, com o canal do fader aqui aberto. É normal. Eu deixo essa opção aqui realmente destravada, porque é uma coisa que tem que ficar ligado, né? Carregar a música ali no deck é um erro, né, que o DJ pode cometer. Mas assim, ó, erros acontecem, todo mundo tem a possibilidade de errar. Essa opção aqui, ó, é bem interessante porque quando você trata, né, de marcações, aqui, ó, esse aqui é o jog, né, onde você consegue basicamente fazer a navegação da música. Em cima do jog, a gente tem o quê? O modo vinil. O que é o modo vinil? Imagina que é um disco aqui, né? Você, ó, gira ele, tá? É basicamente uma forma de você encontrar um ponto específico da música. Como assim? Já vou explicar. Se você apertar o Shift, por exemplo, você ativa uma segunda função chamada Search, tá vendo? Search, tá? Para a esquerda aqui é menos, para a direita é mais. Então, se eu apertar o Shift e girar o meu vinil, percebe que eu não vou mais simplesmente, né, deslizar na música, eu vou achar um ponto. Então, se eu quiser, por exemplo, achar esse ponto aqui, ó, né, no início, ó, desse drop aqui, eu posso vir até aqui com o meu jog. E a partir daqui, uma função indispensável e muito boa para qualquer DJ, o kill. Não é QI, tá? Aqui o kill, ele marca um ponto estático. Percebe que essa setinha amarela aí no deck esquerdo, né, tá lá no início da música. Oh, mas como assim, Duca? Onde? Aqui, ó. Esse pontinho aqui, ó, em amarelo, é o kill. Agora, se eu vier aqui com o meu jog em cima dessa batida, né, em cima dessa batida e pressionar o kill, esse ponto estático vem para cá. Então, a partir daqui eu tenho uma marcação, né, definida através do kill. E como é que ele funciona? É como se fosse uma mola. Por exemplo, se eu apertar o play aqui e depois apertar o kill em seguida, ele vai voltar exatamente para essa marcação. Quer ver? Ó? Kill. Beleza, é um ponto muito massa. Só que esse ponto ele é único, só tem como você marcar aqui, esse ponto amarelo. Agora, se eu der o play e pausar a minha música e tentar apertar o kill novamente, não vai dar certo. Ele vai marcar um novo kill, que ele vai entender como se fosse uma marcação. Até aí tudo bem. Então, eu tenho a parte do jog onde eu consigo navegar pela minha música, certo? Modo vinil. Com o Shift eu ativo o modo Search. Eu paro, né, exatamente na batida onde eu quero começar, digamos assim. E a partir disso eu monto o kill, porque o kill é muito fácil de você chamar. É básico porque você precisa basicamente, ó, ter um disparo preciso, né? No kill ou no play,
quando eu quero voltar lá, não preciso apertar stop e voltar tudo de novo, né? Com a minha mãozinha aqui, eu simplesmente venho para cá. A partir do kill, a gente tem as marcações. Você só consegue basicamente definir marcação, principalmente de memory, né? Que tá escondidinho aqui, ó. Tá vendo a segunda função memory? Se eu pressionar shift e esse botãozinho aqui, ó, do loop, ó, vai dar um memory. O que é o memory? O memory é um kill point, um ponto de kill guardado na memória. É representado por esse símbolozinho, né? Vermelhinho. É muito importante. Você pode preparar ele, por exemplo, se eu estiver, né, avançando aqui, ó. Dessa vez eu não vou mais avançar com o modo vinil. Eu vou utilizar uma função muito legal que está aqui, ó, no nosso pad. Essa função eu gosto muito, uma das minhas preferidas, se chama Beat Jump. O que é Beat Jump? Como o próprio nome já diz, é o pulo entre batidas. Consegue perceber que nesse pad aqui, ó, é exatamente representado, né, pelo toque físico quando eu tô com a minha mão esquerda aqui, ó, tá vendo? Ó? Então, aqui eu tenho 4, né? 4, 8, 16, 32. Se não tiver assim, provavelmente você deve virar a página aqui, ó, até chegar nas batidas que você quer. Batida crucial, 32 batidas, porque a música eletrônica é construída assim, a cada 32 batidas, né? 4 batidas às vezes eu utilizo para fazer o quê? Para frente e para trás, para fazer o encaixe entre as frases musicais. Então o beat jump, além do vinil aqui, né, do modo vinil e tal, do search, é uma função para você avançar ou retroceder na música, muito importante. Então se eu avançar aqui, por exemplo, né, marcar um kill, ó, aqui eu posso marcar um outro ponto de memory. Agora, entre os memory points eu posso fazer o quê? Navegar. Para trás, lá no memory onde eu marquei, para cá. Pode fazer mais marcações de memory a partir de kill, ó. Kill, shift, memory. Aqui eu tenho os pontos na memória. Beleza? A partir disso, né, eu posso navegar com a música parada. Se eu der o play, por exemplo, né, e tentar chamar o meu memory point, ó, tô clicando aqui, ó, para chamar o meu memory point, não dá. Agora, se eu vier nessa opção aqui, né, e habilitar, ó, essa opção para chamar o memory, se eu der o play e chamar o meu memory, ó, ele vai parar minha música. Isso não é legal. Eu gosto, muitas vezes a gente preferencialmente trabalha o memory, né, de maneira parada. Então essa opção aqui é lock, é travado. Qual que é a outra marcação que a gente chama, né, e você faz o disparo direto da música? Tem um nome para isso, né? É o hot kill, como o próprio nome já diz, né? Kill, marcação hot quente, uma marcação quente. Se eu avançar com o meu beat jump aqui no meio dessa frase musical, né, marcar um kill e a partir disso, ó, utilizar todos esses pads aqui, ó, no modo hot kill, tá vendo? Ó? Aqui significa hot kill. Eu tenho 8 hot kills apenas. Não tem 9 hot kills, não, são 8 só. É só até a letra H. Então eu posso marcar, por exemplo, né, o primeiro hot kill, que é o ponto A. Só que se eu der o play na música e querer chamar o meu hot kill, ele não vai simplesmente ir até o ponto A parado, ele vai voltar tocando. Isso funciona para qualquer outro ponto da música. A marcação de hot kill é uma marcação rápida. Se eu marcar o B aqui, der o play e chamar o A, ó, vai chamar em cima da batida. O B em cima, né, da batida que representa o início desse break, por exemplo. Tá? Então essa é a grande diferença. Kill é uma marcação estática, memory kill, memory point é uma marcação fixa e hot kill é uma marcação, né, um chamado rápido. Várias coisas que vocês já aprenderam aqui, né? Jog, hot kill, kill, qual que é a diferença? Muito básico de você entender. Quando utilizar um, quando utilizar outro? Depende. Como você quiser, do jeito criativo, né? Eu vou ensinar a utilizar os hot kills de maneira eficiente. Quem sabe, quem é meu aluno já sabe, né? Como eu utilizo os hot kills para ensinar vocês. As vários tipos de transições que a gente tem no nosso curso. A doutrina do caralho que eu chamo. A partir de sinalização. Existem 2 pontos principais que você deve se preocupar como DJ. O início, quando você dá o play, ó, preciso da música que vai entrar, e a troca do grave, que é a troca de energia, troca de vibe. Então, esses 2 pontos, né, geralmente eu utilizo o hot kill para poder ensinar. A gente vai ver muito sobre isso amanhã, tá? Então, essas marcações basicamente estão disponíveis aqui pra gente entender. Eu vou abrindo aqui o modo performance e vou explicando para vocês as principais funções. Essa função aqui, ó, do vinil speed adjust, é uma coisa que, tipo assim, muitos de vocês provavelmente já viu algum tipo de DJ fazer. O que significa esse touch break aqui, né? É basicamente como você para a música. Por exemplo, eu tô aqui todo na esquerda, tá vendo? Deck 1, deck 2, né? Deck 3, deck 4. Ou seja, aqui são os decks ímpares, né? Aqui são os deck pares. Se eu, por exemplo, né, vim aqui aumentar esses dois aqui, o que significa? Que ele vai demorar mais para pausar a minha música, né? Ó, vou dar o play aqui, vocês vão ouvir o som. Se eu apertar o pause, percebe que a música vai derretendo, ó. Tem esse knob específico lá no CDJ, né, para você fazer isso, porque tem espaço físico suficiente para colocar nessa função. Mesma coisa no deck 2, né?
É a velocidade como você para, né, a sua música. Agora, o de baixo aqui, ó, é o contrário. É como você inicia a música. Antes você percebeu que eu, ao dar o play aqui, ó, a música basicamente já iniciava do zero. Aqui ela vai demorar um pouco mais. Na verdade, não, né? Ah, o restart, né, ó. Entendeu? É mais para vocês conhecerem. Utilidade para mim não tem, né? Deixo aqui basicamente, é instantâneo. Play pause é instantâneo para mim. Velocidade do jog, deixo ele mais lentinho porque o jog ele tem uma característica muito especial, né? Em cima, como eu falei, é a parte onde você tem o modo vinil e do lado do jog, né? Você tem o modo CDJ. Qual que é a diferença entre o modo vinil e o modo CDJ? O modo vinil você escolhe um ponto específico com o que você marca basicamente a batida. Agora, como o modo CDJ, né, o que acontece? Quando você tem um disparo entre as duas músicas, né, que isso é a característica do DJ, ter as duas músicas no mesmo tempo e batida em cima de batida, quando você tem um disparo aqui, ó, você consegue fazer isso aqui no modo CDJ, ó. Ajustar, né, uma parte fina, digamos assim, do som para que fique, né, batida em cima de batida. Se fosse ajustar, por exemplo, batida em cima de batida, né, no modo vinil, ficaria assim, ó. Então, por isso que a gente tem o modo CDJ, né, que é o do ladinho, ao invés de em cima é do ladinho, para você, ó, avançar rapidamente, né, ou retroceder rapidamente, segurar um pouco o ímpeto da música, né, digamos assim, para você encaixar batida com batida. Então, essa é a grande diferença, né, do jog. Tem essa opção aqui interessante, né? Que uma vez um aluno falou, cara, a música tá acabando aqui e tá tocando outra. Justamente porque essa opção do play contínuo ali, ela funciona da seguinte forma. Quando essa música de cima acaba, ele automaticamente carrega a música de baixo da playlist, né? Vou até ejetar para vocês verem. Ele carrega a próxima playlist, ele carrega a próxima música da playlist, né? Como se fosse um play contínuo. Então, se eu vier até aqui no finalzinho, ó, der o play, ele vai carregar uma próxima música. Às vezes acontece, né? O cara tá treinando, tem essa opçãozinha aqui ativada. Vocês estão vendo aí? Não estão vendo, né? Tá aqui, ó, Continuous Play, né? Então desliga essa opçãozinha aqui, beleza? Essa opção aqui é a opção do DJ Mixandro. Conhece o DJ Mixandro? DJ Mixandro é o DJ teimoso, o DJ que acha que sabe tudo. Ele tem 75 anos de experiência, mas ainda, né, não deslanchou como DJ. Dá licença, DJ Mixandro. Todo mundo tem um time para aprender, né? O Beat Sync, como o próprio nome já diz, é a sincronização entre as batidas. Muito comum utilizar, podem utilizar. Se você é DJ iniciante e não se sente confortável ainda fazendo o encaixe entre as batidas, pode utilizar o sync, não tem problema nenhum. Eu comecei com o sync, não tem problema nenhum, né? Depois que você pega o prazer do DJ de encaixar a batida em cima de batida, você se sente outra pessoa, né? Mas isso não é uma regra, não leva isso como um preconceito, não fica mal por isso. Manda o cara, ó, vai cuidar da sua vida, velho. Beat Sync usa, velho. É como se fosse, né? O cara tá aprendendo ali para poder encaixar tudo certinho. Como é que funciona o Beat Sync? Para começo de conversa, né? Qual que é o lance do DJ aqui? Ele precisa controlar o tempo entre as músicas, tá? Essa régua de tempo aqui, apesar de ser pequena, ela é muito, né, importante pro DJ. Por quê? Aqui no zero, né? Quando eu faço aqui, ó, né, deslizo essa régua aqui e deixo ela no zero, significa que eu tenho o BPM original das músicas, como ela foi produzida. Essa música do deck esquerdo tem 130 e essa música do deck direito tem 128. Então, prestando atenção aí? Essas músicas não estão no mesmo tempo. O que acontece? Eu preciso também de outra coisa fundamental para dar o play nessas músicas, um disparo muito rápido. Por quê? Nessa música aqui, ó, de preferência, né, na batida mais cheia, ó, vou marcar com kill aqui, ó. Tá? É mais fácil você fazer o encaixe entre as batidas numa batida mais cheia do que uma batida, né, filtrada como essa. Ontem eu expliquei, né, as cores da forma de onda. Aqui eu não tenho batida, uma batida filtrada, ó. Já aqui na frente, com o beat jump, eu avanço duas vezes, eu tenho uma frase musical, ó, com uma batida. O lance do DJ é que as duas músicas precisam estar no mesmo tempo e ao tocar essa música de cima, por exemplo, ó,
Você percebe que tem uma batida forte, né? Uma batida do início do compasso, do início basicamente do grid ali, ó. São as batidas mais fortes. Então, o teu objetivo aqui é fazer o disparo mais preciso possível para que as duas músicas, né, se encontrem batida em cima de batida. Por exemplo, vou dar o play nas duas músicas aqui ao mesmo tempo para que as batidas fiquem encaixadas uma na outra. Quer ver? Ó? Vou tentar. No começo parece legal, né? Mas depois você percebe que uma batida sai, né, em cima da outra, ó. Por que isso acontece? Porque as duas músicas não estão no mesmo tempo. Agora, se eu tiver, né, essa música de 130 aqui, ó, alinhada a outra música aqui também com 130, ou seja, eu tenho que mover, eu tenho que dar mais tempo para ela, né, em 130 também, olha. Agora, quando eu der o disparo aqui, ó, preciso, significa que as duas músicas vão estar no mesmo tempo. Uma não vai correr na frente da outra e a outra não vai estar atrasada em relação a outra música. Então, o meu disparo preciso aqui, ó, vai manter o tempo igual entre as duas, consequentemente, as batidas alinhadas. Quer ver, ó? Esse disparo precisa ser preciso. Ó. Show de bola. Agora, se eu não tenho disparo preciso, né, o que acontece? Eu tenho que, através do jog, né, do modo CDJ, ou avançar essa música aqui, ou, né, basicamente atrasar. A outra música é a mesma coisa. Tá, Duca, mas qual música eu tenho que basicamente, né, adiantar e qual música eu tenho que atrasar? Aquela que está com o grave ativo. Quando você tem uma música mixando, entrando na sua mixagem, por exemplo, desse jeito, né, com o grave sempre cortado, com o ajuste dos médios, é essa música que você vai fazer o ajuste. Mas nada te impede também de mexer nessa aqui também, porque o ajuste é pouco notado, é muito pouco que você vai virar, é quase imperceptível. Então, como é que ficaria? Eu vou tentar propositalmente, né, desalinhar essas batidas e eu vou ajustando o jog e eu quero que você vá percebendo aí, né, cara, agora tá melhor, agora tá pior, agora tá fora. O importante é você ter, cara, o ouvido. Se você tem um bom ouvido, independente, né, da grade de batidas, que a gente vai entrar em conversa daqui a pouco, um bom ouvido para saber certinho, né, o que está saindo do teu som, cara, eu jogo praticamente ganho. Porque o teu ouvido não consegue te enganar. Pode perceber, às vezes eu estou tocando, eu tô aqui, ó. Tô sempre, né, fazendo a encaixe das batidas. Por mais que os BPMs não estejam iguais, o seu trabalho é manter batida em cima de batida, para que o som não fique desconfigurado. Então como é que seria, né? Uma batida única só, entre as duas músicas. Matador, básico do DJ, tá? Tanto avançar ou retroceder. Isso você vai ter que entender, né? Por exemplo, a música tá tocando aqui, ó. Tô com a minha outra batida aqui, ó. Matador, tá? Agora, quando eu não tenho, por exemplo, né, aquele lance dos dois BPMs iguais aqui, fica difícil para mim encaixar as batidas, eu utilizo esse recurso aqui, chamado Beat Sync, esse recurso que a gente vai falar agora, tá? Então o que acontece? Se eu der o play nessa música aqui, ó, independente, né, se eu tiver aqui, ó, esses dois botõezinhos aqui ligados, né, são os Beat Syncs, independente se essa música estiver em 128, ó, já colocou os BPMs iguais, né, porque é a base, o fundamento do DJ, tá entendendo? A partir do momento que eu ligo, ó, esses dois carinhas, né, ele já fala pra gente que a gente tem as duas músicas ao mesmo tempo. Então essa é a manha do Beat Sync. Ele vai automaticamente linkar o tempo e a batida, que são duas coisas fundamentais no beat matching, entendeu? Nesse lance de DJ. São duas coisas fundamentais, acabei de explicar. O tempo e a batida. O Beat Sync faz isso pra você de maneira automática. Então, eu tô tocando uma música, por exemplo, ó, presta atenção. Agora eu vou dar o play na outra música propositalmente errado, quer ver, ó? Vou ligar o sync aqui e aqui, ó. Já alinhou pra gente, né, a batida através da música que estava tocando. Através desse grade. Lembra que eu falei, cara, esse grid ele é muito importante pra música, porque a partir disso funciona todas as outras funções. Só que tem um detalhe. Se eu, por exemplo, né, tiver esse grid aqui, ó, desalinhado, né? Olha só o que eu vou fazer aqui, eu vou desconfigurar totalmente meu grid. Se eu pressionar o Shift e rolar esse scroll aqui, ó, eu tenho exatamente, né, um zoom. Aqui é a velocidade da waveform, tá? Para explicar para vocês, por exemplo. Aqui eu tenho a velocidade lenta, Shift para a esquerda, né? Velocidade lenta, para a direita, ó. Se
Se eu aproximar demais, eu tenho o quê? Um zoom. Consegue perceber que essa gradezinha aqui do grid, ó, ela tá bem desalinhada. Essa grade ela precisa estar exatamente, né, ó, no início da batida, para estar correta. Se tiver desse jeito aqui, ó, está super errado. E o que acontece? O meu kill, primeiramente, que ele não vai ficar em cima da batida, ele vai ficar aqui, ó, no meio, ó, no meio da forma de onda. E isso não é legal, porque ele confunde até mesmo, né, o sync. Então, se eu der o play nessa música aqui, ó, deixa eu voltar pro tempo aqui. Se eu der o play nessa música aqui em cima e tentar, de alguma forma, né, utilizar o beat sync com um grid errado, não vai dar certo. Quer ver, ó? Não dá certo, tá bagunçado, tá confuso, tá pesado, tá sobrecarregado. Independente se você usa sync ou não, o mais importante é você ter um ouvido bem treinado para corrigir isso. E se você usa sync, é importante que você tenha os grids, né, de certa forma alinhados. Senão não vai dar certo. Apesar, né, aparentemente os grids ali eles estão retinhos um em cima do outro, pode perceber que a batida de baixo, né, tá desalinhada. Então o que acontece? Se eu der o play na música aqui, ó, eu vou ter que fazer uma correção, ó, com o meu jog, porque o meu ouvido manda nessa parada aí, o meu ouvido sabe o que tá errado, o que tá acontecendo no meu set. Eu vou ser mais agressivo ainda para finalizar esse exemplo, ó. Vou estourar mais ainda o meu grid para você entender um pouco mais. Então o meu kill ele vai estar aqui assim, ó. A música vai estar tocando, por exemplo, né? Vou desligar aqui o meu sync e eu vou dar o play, ó. Grade em cima de grade. Batida em cima de batida através, né, da marcação visual que a gente tem ali. Vai. Vou dar o play. Propositalmente, né? Tá um horror. Então o que tem que fazer aqui, ó? Tem que ter as batidas batida em cima de batida, independente da grade. Tá? Utilize o sync, mas se você perceber que a batida não tá legal, dá uma mexidinha no ladinho do jog que funciona. Então, tá começando, utiliza o beat sync. Já começou no caso, né? Já tá intermediário? Tá intermediário, utiliza o BPM sync. Qual que é a diferença de BPM sync para qual que é a diferença de beat sync para BPM sync? BPM sync, como o próprio nome já diz, ele vai sincronizar o BPM, que é o tempo. O BPM é o tempo, é a batida por minuto, através dessa, né? Dessa reguinha aqui. O tempo influencia muito no seu DJ set. Um DJ set que você vai começar, vai abrir a pista, obviamente que ele precisa de um tempo menor para trabalhar, né? 124, 122. Vai tocar num clube, numa festinha? 126, 128. Quer se divertir treinando? 130. É um ritmo muito mais acelerado. Não significa que essa música, né? Por exemplo, ela foi produzida em 128 que eu tenho que tocar lá em 128. Não, é o DJ que manda no BPM. Tem que estar bem claro isso para você. Você que define um ritmo. Se eu quiser tocar ela aqui ó, em 130 para 124, tudo bem. Né? Depende do objetivo, aqui você vai ter um ritmo menor. Certo? Agora, se ela for criada em 130, você não necessariamente precisa ir e voltar com o seu BPM. Você define um BPM para o seu DJ set. Esse DJ set eu vou executar em 130. E o BPM 5 funciona da seguinte maneira. Eu vou dar o play aqui, ó. Vou dar o play na outra música. Vou apertar aqui, ó, no BPM Sync e ele vai sincronizar o BPM, mas consegue perceber que a batida não encaixou? Né? Vou repetir. Talvez eu expliquei muito rápido, né? A batida em cima de batida não vai encaixar, só vai encaixar o tempo. De 128 ele vai para 130, tá? Ó. Ó. Não encaixou as batidas, então, ó, com o jog... Beat matching, a arte do DJ de ter as duas músicas no mesmo tempo e na mesma batida. Pode ser que às vezes o tempo fique quebrado, né? Às vezes aqui tem 130.26, por exemplo, 130.3. E aqui tem, sei lá, 129, uma coisinha assim, né? 129, o mais próximo possível, tá? Por mais que às vezes não esteja igual, ó, o mais próximo possível, porque aqui é pouco tempo, né? É quase 0,6 décimos, né? Centésimos. Então é pouco aqui, é muito pouco. Você tem que fazer ajustes frequentes no jog. Sempre se ligando, né? Batida em cima de batida. Às vezes quer ajustar rápido, a régua é pequena, então o mais próximo possível, tá?
tempo e batida. BPM Sync é muito legal para quem é intermediário, porque facilita muito, né, deixar as duas músicas no mesmo tempo. Aqui embaixo tem uma opção basicamente pro backspin, o tamanho do backspin, a gente vai falar muito sobre backspin, mixagem de backspin, efeito de backspin, tá? Eu deixo na opção longa. Agora, essas foram as opções, né, só do tocador e do mixer. Essa opção aqui do alto ganho, né, você liga se você basicamente não tem as suas músicas niveladas, não tem os volumes delas, né, nivelados, você deixa isso aqui ligado. Como eu trabalhei basicamente, né, no Platinum Notes, minhas músicas, todas as músicas estão basicamente no mesmo volume, tá? Vamos fazer o seguinte, ó, vou combinar uma parada massa com vocês, principalmente para quem não veio ontem e para quem perdeu uma oportunidade massa. Eu dei um programa aí, que hoje fui ver o preço do Platinum Notes, $195. A versão 4 faz a mesma coisa que a versão 10, tá? Ajustar o nível de volumes. Durante essa aula que eu estou entregando para vocês, tira uma fotinha, posta no teu story, me marca lá, @ducacarvalho_, fala qualquer coisa, né, que você achou legal, aula rolando e tal. Se eu ver que você marcou, eu mesmo vou encaminhar o link do Platinum Notes para você instalar. E se você tiver dúvidas, né, em relação à instalação, pode vir falar comigo, quero te ajudar. Mas só para quem está na aula me acompanhando, tira uma fotinha, me marca, que eu vou te dar esse programa de graça para você. Você não vai precisar pagar aí R$1.000, né, ou na Black Friday lá, quinhentão, uma coisa assim, quando eles têm um desconto. Vale a pena ter uma ferramenta profissional do DJ. Essa opção aqui do alto ganho ligada, ela vai fazer o ajuste, né, o nível de volume automaticamente. Por quê? O nível de volume, basicamente, né, é interessante para você não tocar uma música baixa, uma música alta. O que acontece? Se eu desligar essa opção aqui, eu não tenho esse ajuste de volume automático. Eu ajusto através, né, do meu ganho, através do meu mixer aqui. Um exemplo muito legal que eu gosto de dar, deixa eu achar aqui, é sobre, aqui ó, na direita a gente vai carregar a música do Platinum Notes, na esquerda a gente vai carregar uma música, é isso, na esquerda a gente vai ter uma música não carregada pelo Platinum Notes, ele está fazendo análise do grid, né, e na esquerda aqui a música sem processar no Platinum Notes, na direita a música processada no Platinum Notes. Consegue perceber já a diferença? Quem notou aí? Visualmente da forma de onda. Quem notou aí? A música da esquerda, a música de cima, ela não foi processada no Platinum Notes, original, como ela é, né? E a música da esquerda, ela foi... Da esquerda, original, da direita, Platinum Notes, tá? PN sem PN. Olha a diferença, né? Vamos navegar entre elas aqui, ó. Olha o tamanho, a grossura ali, né? Da forma de onda. Tem algum problema? Não tem problema nenhum. Na verdade, né? Essa música, ela tá com picos. Consegue perceber os risquinhos aqui, ó? Tá vendo os risquinhos aqui? Isso aqui é um pico, né? Um estridente, volume estridente. Aqui não, aqui a gente já tem um som mais limpo. Então o que acontece? Quando você ajustar o volume das músicas, muito importante agora, atacando essa parte de mixer, né? A gente precisa ajustar o nível de volume para que ela não exceda, né, o 0 decibel, não passe do volume que ela foi produzida, digamos, para entregar. Então se eu der o play nessa música, por exemplo, né, na parte mais cheia, isso precisa ser na parte mais cheia da música, tá? Com vários instrumentos. Se eu dar o play, não tem nada saindo aqui. Aqui eu tenho o volume basicamente do canal, através desse fader, certo? Ó, volume do canal, tá totalmente em 100% aqui, totalmente aberto. Aqui, ó, no meu trim, no meu ganho, nesse botão cinza, aqui eu tenho o volume da track. Esse sinalzinho aqui, ó, significa mais 3 dB, mais 3 decibéis, que é o volume, né? É basicamente, né, a unidade de volume. Mais 3, mais 6, mais 9, né? Mais 12 praticamente no último amarelo. Não chega a ser mais 12. A partir do momento que ele começa a pegar o vermelhinho, significa que passou de 0. É negativo, tá? A música, lembra quando a gente processou no Platinum Notes? Menos 11.5. Eu dou mais 12 aqui, mais 12 de volume para ela chegar a 0. Se ela passa 0.1, 1 decibel, ela começa a clipar, ela começa a distorcer o som. Então, aqui o meu papel do DJ é pegar esse som e ajustar até essa partezinha amarela. Alguns têm pena, né? Alguns colocam um sonzinho menorzinho aqui, não tem problema, velho. O importante é você não bater no vermelho, com muita frequência, né? Tipo... Meu pau, isso aqui é só quando o cara tá bem louco, né? Tocando pros amigos ali, numa caixinha de som Microsystem, Sony Vaio, de 1993, tochando o som e o som não vai. Mas o cara tá com aditivo na veia ali, acontece. Então o importante é você ajustar o som sem distorcer, né?
aqui já seria excelente, né? Agora, no início dessa mesma música aqui, ó, a mesma música, tá? Só que uma foi processada por aqui no outro não. Agora, se eu der o play aqui, ó. Nesse mesmo ponto, no início da música aqui, só pra gente testar, pode perceber que aqui eu consegui dar um ganho maior e aqui eu consegui dar um ganho menor. Justamente porque aqui eu tenho um som mais limpo. Tirando aquele estridente, eu consequentemente levo as partes mais baixas da música, né, para um som mais alto, para um som mais definido. Então essa é a grande diferença. Enquanto aqui o clipping, né, a parte do estridente chega a bater no zero, né, com mais facilidade, aqui eu não tenho aquele estridente. Faz com que todo o som basicamente, né, fique mais encorpado. Não significa só que a onda ali é mais gordinha, significa que ela tem mais som. Não, na verdade ela está mais cheia, né? E a de baixo ela está mais limpinha, digamos assim. Então essa função aqui, ela faz com que, no mixer, né, ela faz com que as funções, que as músicas fiquem no mesmo volume. Eu não quero. Eu gosto, né, de ajustar manualmente, como eu mostrei ali, né, uma parte mais cheia do som até o último amarelinho. Eu faço isso manual, é o papel do DJ. Agora, tipo de equalizador. Qual que é esse lance de equalizador? Qual a diferença entre equalizador e isolator? Bem fácil de entender. Equalizador são basicamente essa parte do meio aqui, né? Onde você equaliza as frequências do som. O som basicamente tem três frequências importantes, né? O grave, o médio e o agudo. São volumes diferentes do volume total da música, digamos assim. Então no EQ a gente tem aqui, ó, cada equipamento tem o seu tipo de equalizador. Do DDJ400 ou qualquer outro controlador, você tem que olhar ali, né? O que fala no EQ? Ó, EQ, beleza. O high aqui é mais 6 e menos 26. O que significa? Se eu, por exemplo, dar o play na música aqui, ó, e quiser aumentar o meu agudo, eu vou aumentar mais 6. Quiser aumentar o meu médio, mais 6. O meu grave, mais 6. Vou ter um som mais basicamente distorcido, porque eu estou dando ganho na música. Isso aqui, ó, não acontece na vida real, pelo menos para mim. Se a música foi produzida do jeito que ela é, eu deixo aqui em 0, que é no meio. Por que eu vou ficar dando ganho para ela aqui? Porque ela já foi produzida, se ela foi balanceada, se ela já foi equalizada, mixada, masterizada. Então é viagem você fazer isso aqui. Por outro lado, para a gente entrar na mixagem, a gente corta, né, esses volumes aqui. Ou seja, se eu tiver só aqui, ó, o meu agudo tocando e cortando menos 26 do médio, menos 26 do grave, né? Aqui eu estou tirando o volume, ficaria basicamente assim, ó. Só o meu som agudo. Agora, só o som médio, só o som grave. Aí você entende facilmente as frequências, né? Estou baixando menos 26 decibéis em cada frequência. Se eu trabalhar, por exemplo, o isolator, que é o equalizador que eu utilizo no tech house, eu acho que na música eletrônica fica mais legal, porque é uma facilidade. Quando você remove o grave, aplica efeito, e a música fica menos carregada, fica melhor, na minha opinião. Então o isolator, diferente do equalizador, ele vai isolar. Ou seja, se eu matar o médio e o agudo, dar o play, só o agudo. Se eu deixar só o médio, ele isola, só o grave. Então por isso, né, a minha equalização geralmente é assim, corta totalmente o grave, ajusta o médio, né, e eu nem tô tirando o agudo, cara. Porque o agudo é o brilho do som. Então se eu tirar isso aqui, ó, não faz diferença, isso aqui, né, já faz diferença, porque você tira o brilho, né, ou você mata tudo. Então a minha equalização geralmente é essa, ó, ajusto o médio, porque o agudo é o brilho do som, é a alma. O médio é o punch, mas também é a frequência do conflito. Quando você soma, né, basicamente essas duas músicas tocando ao mesmo tempo, você soma os volumes dela. Então por isso que você corta um pouco desse punch, do pá, pá, pá. É o punch. Quanto você quer dar de punch na tua música? E o grave é uma frequência muito alta. Por isso que você corta o grave, não faz com que os dois aqui se misturem, né? Você corta um deles e deixa um só para a batida, né? Quando você quiser fazer sua troca, você troca de grave. Porque o grave é o que dita ritmo, é o que dita basicamente o som. E você sente o grave. Aqui é a paulada, né? No médio. E no agudo é o brilho. Então eu prefiro particularmente utilizar o isolator, porque esse tipo de equalização aqui pra mim, ó, é muito legal no tech house, porque você tira o grave e deixa só o punchzinho com brilho, misturado a um som, né, que já basicamente está acontecendo. A gente vai ver daqui a pouquinho, né? Tô explicando só a questão do equalizador. O tipo de equalizador aqui eu gosto de deixar pelo menos o mais atual, né? Deixar esse Nexus 2 aqui, digamos assim. Não faz diferença nenhuma. Uma vez eu cheguei a testar, dá um voluminho a mais e tal, não vem ao caso.
Aqui a gente tem a curva do equalizador, a curva, né, do fader de volume. Por quê? A gente tem a opção aqui de você vir do zero, né? Presta atenção nesse deck, ó. Esse deck aqui ele vai para cirurgia logo logo, tá? Gravei altas aulas de mixagem, ó. Ele tá com mau contato. Ele vai para cirurgia logo logo. É só questão de você comprar, né, a pecinha no Mercado Livre. Já desgastei vários knobs aqui. Esses botões aqui de efeitos, eles estão bem surrados já, porque é um equipamento que eu uso, velho. Se você compra o equipamento e deixa na caixinha, é óbvio que não vai ter desgaste. Mas se você usa como uma ferramenta para treino, para se apresentar, ele já se pagou, inclusive, já toquei em diversos eventos, né, com ele. E esse fader de volumezinho aqui, ele vai para cirurgia logo logo, vai ser substituído. Então, o fader de volume aqui, você tem a opção, né, desse aqui, ó, uma forma exponencial, ou seja, aqui eu tenho, ó, no início da música, um volume bem baixo, quando eu me aproximo do finalzinho, ele aumenta de repente, ó. Já nessa parte do meio é exponencial, de 0, né, a 100 aos poucos. Já nessa parte de baixo, se eu aumentar um pouquinho, já fica alto, ó. Então depende, né, da sua criatividade, depende do seu objetivo na mixagem, beleza? Essa eu acho que, na minha opinião, foram as principais configurações de equalizador e deck, né?